Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Jesus, glória a vós, Senhor Jesus, glória a vós, Senhor Jesus, glória a vós, Senhor Jesus. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza de sua graça. As crianças da catequese estão aí? Levantem a mão. Hoje, nós vimos Jesus falar no Evangelho de escuridão e de luz. E Ele nos explicou que a luz deste mundo é Ele mesmo. Vamos repetir: a nossa luz é Jesus. A nossa luz é Jesus. E sempre que a gente precisar, sempre que a gente estiver na escuridão, a gente vai invocar o nome de Jesus, porque Ele nos mostra o caminho. A luz é Jesus, mas a gente muitas vezes, quando está no escuro, a gente precisa ligar a luz. A gente precisa se aproximar da luz. Ele está lá para a gente, mas a gente precisa sempre estar perto dele. Sempre que vocês estiverem na escuridão, com medo, sempre que vocês não souberem o caminho, vocês podem invocar o nome de Jesus. E Jesus sempre vai ouvir a oração de vocês e mostrar o caminho também. Povo de Deus, hoje é o domingo letário do quarto domingo da Quaresma, que o roxo é suavizado, por esse rosa, que nos significa que mesmo na penitência, mesmo nas lutas do deserto, a gente já encontra uma certa alegria. Mesmo no meio do deserto do combate, o Senhor está conosco. E isso é motivo de alegria, até mesmo quando a gente ainda não chegou na Páscoa e no céu. Ouvimos hoje no Evangelho uma mensagem essencial. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Tem um professor lá de teologia no seminário que ele fala que esta frase é o resumo da Bíblia inteira. A Bíblia inteira se resume nesta frase. Todo o Evangelho,
todos os profetas, todas as histórias, todas as desgraças e todas as vitórias se resumem nesta frase de Jesus. Os pais que amam sabem que não existe nada mais precioso neste mundo do que seus filhos, e Jesus nos diz que o Pai Criador não apenas nos criou, mas nos salvou enviando o que Ele tem de mais precioso, o Seu Filho único, Jesus Cristo, e enviou para salvar. É como se nós todos estivéssemos nos afogando, estamos nos afogando de fato, e a única corda de salvação é o Seu Filho Jesus Cristo, não existe outra. Todos nós estamos nos afogando e o Seu Filho é a nossa única salvação. É uma verdade muito bonita e que nós devemos sempre pedir a Deus a graça de nos maravilhar, de não se acostumar com isso, de nos impressionar, de nos iluminar. Mas o Senhor também nos ensina que existe uma sombra neste amor. O amor do Pai é derramado, nos chama, nos compromete, mas exige de nós uma resposta, de cada um de nós, e que ninguém pode dar no nosso lugar. E é possível de rejeitar. Jesus fala no Evangelho: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos um resumo da história do povo de Deus, de Israel, e lá no livro das Crônicas fala que Deus enviou muitas vezes profetas para o seu povo, mas eles sempre rejeitaram e não fizeram caso. Deus nunca abandonou o seu povo e nunca nos abandona a nós. Ele sempre envia os seus profetas para nos ajudar, para nos mostrar o caminho. Não quer dizer que sejam pessoas que sabem prever o futuro. Não é isso que é um profeta. São pessoas que são impregnadas do Espírito Santo e cuja vida nos questiona, que quando falam da palavra de Deus com fidelidade, sem interesse próprio, nos chamam a atenção, ressoa algo para que nós mudemos de caminho, que nós mudemos algo. Certamente Deus enviou algum profeta para a vida de cada um de nós. Não uma pessoa perfeita, mas alguém que de certo modo fez ressoar a voz de Deus dentro de nós e nos fez mudar algo na nossa fidelidade com Deus, ou pelo menos nos chamou e nos questionou a algo nesse sentido. Na primeira leitura, nós vimos que porque o povo rejeitou muitas vezes os profetas, a desgraça veio, o templo foi destruído, muitos morreram de fome e muitos sofreram muito. Mas o amor de Deus é maior até do que a infidelidade do povo e é capaz de encontrar um caminho até quando nós estragamos tudo. No final da primeira leitura, Ciro, o rei da Pérsia, ele, após 70 anos de sofrimento, de choro na Babilônia, ele permite que os hebreus voltem para a sua terra. Não quer dizer que Deus desfaz todo o nosso mal, toda a nossa infidelidade. Ciro permitiu ao povo voltar, mas os que tinham sido infiéis já tinham morrido, sofrido. Seus filhos sofreram bastante por muitas décadas. Quando nós não escutamos a Deus, os seus planos se cumprem sim, mas de um modo diferente, e nós sofremos. Ou, pior, fazemos os outros sofrer, mesmo que Deus consiga atuar. Alguns podem ver, tem um ícone famoso de Cristo nas igrejas orientais, lá, principalmente nas igrejas ortodoxas, alguns mosaicos, que tem aquele Cristo com a mão assim,
e um livro dos Evangelhos na outra mão, assim, né? Quem já viu? Chama-se Cristo Pantocrator, Cristo que governa o universo inteiro. Aquele ícone famoso do Cristo, ele segurando a Bíblia, a palavra, e a outra mão desse jeito. Se repararem bem, na verdade, esse Jesus tem duas faces. Ele tem dois rostos juntados num só. Ele tem, se a gente tampa metade do rosto, a gente vê o rosto misericordioso do bom pastor que salva. E se a gente tampa o outro lado do rosto dele, a gente vê o rosto do juiz, que não tolera a injustiça e que faz justiça. Jesus disse que não veio para julgar, mas para salvar. E Ele pode salvar sempre, mas Ele não desfaz a nossa liberdade, nem as nossas decisões. Ele conta com ela. Ele permite que nós escolhamos se queremos nos aproximar da luz, que é Ele mesmo, ou se preferimos ficar na escuridão, escondidos, isolados. Tem um escritor russo famoso, chama Leon Tolstói. Ele escreveu alguns livros bem famosos. Um deles se chama Guerra e Paz, o outro se chama Anna Karenina. São livros muito bons, difíceis, mas muito bons. Nesse Anna Karenina, ele começa o livro dizendo assim: todas as famílias felizes são iguais, mas cada família triste é triste à sua própria maneira. E com todo respeito ao grande artista, eu acho que ele está totalmente errado. Acho que é exatamente o contrário. O mal, a tristeza, é uma escuridão. E na escuridão nós não vemos cores diferentes. É tudo escuro. É tudo uma cor só, uma coisa só. É a luz que revela cada cor diferente. São Paulo nos diz hoje: assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. Quer dizer, se nós estamos aqui, se o Senhor ainda não voltou como o juiz que nós cremos que virá, mas continua como o nosso Salvador, que nós podemos ouvir e confiar e nos aproximar, é porque cada um de nós é chamado a mostrar algo da riqueza incomparável de Deus, da graça dele. As escuridões, nós já sabemos como são. Elas são todas iguais: vícios, egoísmos, ganância, vaidade, violência, tudo escuridão, tudo desinteressante. O mal não é interessante nem criativo. Ele consegue estragar apenas o que é bom de verdade. E se existe algo de interessante, é porque tem uma bondade ali que a gente consegue entrever mesmo no meio da corrupção. O mal é um parasita, é uma escuridão. Pelo contrário, se Jesus ainda não veio e estamos no século 21, 2000 anos depois, é porque ainda existe uma riqueza que nós podemos mostrar da sua bondade, do seu amor, algo novo da beleza de Deus que ainda não foi mostrado em cada um de nós. Cada santo é um modo novo, um modo criativo de Deus mostrar a sua beleza, a sua força, a sua generosidade, o seu amor. O amor de Jesus é o mesmo há 2000 anos, mas a vida de cada um dos que seguiu o Senhor, a vida de cada um dos que confiou nele, é um modo novo e bonito de mostrar o mesmo amor de Jesus. Peçamos ao Senhor hoje que Ele reinflame em nós o desejo de escutar a sua palavra, ressoando pelos profetas de hoje, que sejamos realmente conduzidos à mudança que precisamos, que sejamos impressionados pelo mesmo amor de Jesus, que inspirou tantas histórias e vidas heróicas por tantos anos, que são os santos, e que saibamos ser fiéis hoje ao modo como Deus nos pede para manifestar o seu amor neste lugar e hoje. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder